Meu amigo me ligou desesperado hoje, com a certeza de que ele estava com câncer de pele e que mais do que isso, que ele ia morrer. Ele estava com uma lesão no braço já há algum tempo e aquilo não melhorava, não cicatrizava, não resolvia. A esposa dele falando: vai ver isso, tô preocupada, isso daí não melhora. Então o que ele fez? Tirou uma foto e colocou num programa de inteligência artificial. E a inteligência artificial começou a mostrar um monte de lesão de câncer de pele. E ele chegou à conclusão que sim, ele estava com câncer de pele e que, pelo que ele tinha lido, principalmente sobre o melanoma, era gravíssimo e a chance dele morrer era enorme. Não, ele já tinha chorado, já tinha conversado com a esposa, já tinha conversado com todos os amigos, meio se despedindo mesmo, sabe? Eu falei: não, calma, vai lá no consultório, vamos ver. Pra quem não sabe, meu nome é Vanessa Tanaka, eu sou oncodermatologista, é essa área que eu atuo já há 16 anos. Quando eu olhei a olho nu, é difícil da gente ver uma bolinha vermelha, meio inespecífica. Aí eu peguei o meu dermatoscópio. Não faço nada sem o meu dermatoscópio, é a minha ferramenta de trabalho preciosa. Coloquei o dermatoscópio e realmente eu vi um negócio preto lá no meio, mas pela dermatoscopia dava para ver claramente que era um pelo. Falei: calma, que eu vou curar esse seu câncer aí. Peguei uma agulhinha, esterilizei a pele, puxei com a agulhinha o fio. Era um fio, sem brincadeira, enorme, que estava na pele dele, crescendo já há alguns meses com certeza, mas era um belo pelo encravado. E eu salvei a vida dele. Na verdade, essa questão da inteligência artificial para o diagnóstico, ela erra? Vou falar para vocês, muitas vezes ela acerta. Eu tive uma paciente que foi me procurar porque ela passou pelo médico, o médico não fez o diagnóstico de câncer de pele e ela tirou a foto, colocou numa inteligência artificial e a inteligência artificial inclusive falou qual tipo de câncer de pele ela tinha. Era um carcinoma basocelular. Essa questão da inteligência artificial é tão impactante nos dias de hoje que eu cheguei sinceramente a pensar que eu não deveria ensinar a dermatoscopia para os meus residentes, porque eles iam rapidamente usar o celular, fazer o diagnóstico e não precisariam dos meus ensinamentos para isso. Até que eu li um artigo que mudou a minha vida. Esse artigo comprovou que os residentes que faziam um diagnóstico baseado junto com uma inteligência artificial, eles perdiam a capacidade de fazer o diagnóstico sozinhos. Em vez da inteligência artificial estar ajudando no aprendizado deles, ela estava dificultando. Por que dificultando? Porque eles não precisavam mais pensar, eles precisavam só confiar na inteligência artificial. Foi aí que eu percebi o quão importante é a gente bater nessa tecla com os residentes de que a gente precisa sim saber fazer o diagnóstico correto. Cabe ao dermatologista e não à inteligência artificial saber o diagnóstico. Ela pode nos ajudar? Pode sim, ela está aí para nos ajudar, mas você tem que saber também os critérios. Você também tem que saber fazer o diagnóstico. Até para você ter esse discernimento, porque ela não é um ser humano, mas como qualquer ser humano, ela também erra, ela também alucina, ela muitas vezes não tem todos os dados clínicos como a gente tem. A nossa percepção do que o paciente está nos contando, o que ele está nos falando, qual é o histórico de família dele, tudo isso faz diferença para o diagnóstico. E muitas vezes a inteligência artificial tem uma pequena imagem. Ela não tem a imagem por completo do corpo inteiro. Então a gente tem sim uma capacidade maior que ela de chegar no diagnóstico correto. E para isso a gente precisa saber bem a teoria, bem os critérios. O que acontece com muita residência por aí? Na correria, no dia a dia, e foi assim que eu aprendi também. Nossos professores, nossos preceptores acreditam que a gente vai estar lá na prática com eles e vai conseguir estudar a teoria em casa sozinho. Mas isso nem sempre é verdade, nem sempre é fácil a gente estudar a teoria sozinho. Muitas vezes porque essa teoria está espalhada em vários artigos, em vários livros,
livros, cada um tem uma opinião, e quando você começa a ver várias opiniões diferentes, várias metodologias diferentes, isso mais te confunde do que te ajuda. Então é importantíssimo ter um mentor, alguém que vá te falar realmente o que é o mais importante, que caminho seguir, que linha seguir, por onde estudar, e conseguir ter essa avaliação crítica do que você está estudando. Esse artigo é bem feito? Não é bem feito? Ele usou todos os critérios? Usou critérios a mais? Usou critérios a menos? Tudo isso faz diferença no aprendizado, e tudo isso a gente aprende com a nossa experiência de vida, com o que a gente aprendeu, com tudo que a gente já passou. Nós, como mentores, aprendemos a avaliar de modo melhor como estudar, como chegar na melhor forma de fazer esse diagnóstico. Então, sim, é importante o residente ser proativo, estudar, mas é muito importante ele ter um mentor que oriente a melhor forma de estudo. Então, quando eu fui ensinar meus residentes na dermatoscopia, eu fui atrás de um monte de artigo, um monte de livro, um monte de curso para compilar toda essa informação de um modo muito fácil, que fosse muito objetivo os critérios de diagnóstico da dermatoscopia. Porque se você tem isso bem claro na mente, quais são os critérios de um melanoma, quais são os critérios de um névio, quais são os critérios do carcinoma, se você consegue ter isso bem claro, você sabe o que você está procurando naquela lesão. Mais do que isso, se você sabe o histórico do paciente, ele tomou sol, não tomou sol, já teve outros cânceres, isso te ajuda ainda mais a saber quais os critérios que você tem que procurar naquele paciente. Então a inteligência artificial, eu não vou criticar muito, porque eu adoro ela, eu uso muito ela, mas você tem sim que saber o que perguntar, a forma correta de perguntar, tem que ter crítica, porque eu já peguei algumas vezes ela alucinando, então falando alguma coisa que quando eu perguntei, nossa, eu achei essa informação muito estranha, de que fonte você tirou isso? Ela mesma se corrigiu, falou, você tem razão, não tirei de nenhuma fonte, vou corrigir essa informação. Então acontece, a inteligência artificial está aí para ajudar, para facilitar a nossa vida. Atualmente tudo tem que ser rápido, as informações têm que chegar muito rápido na gente, e a gente tem que passar essa informação muito rápido para os pacientes, eles estão sempre atualizados, então é essencial a gente saber usar a inteligência artificial de modo correto. E na dermatoscopia, a tecnologia tem uma outra função muito importante para a gente, que é não só nos ajudar numa avaliação, que eu acho que a gente tem que ter os nossos critérios e somar eles com os critérios da inteligência artificial, mas nos ajudar nos comparativos. Ela tem uma capacidade muito maior que a nossa para achar, por exemplo, uma lesão nova quando a gente tira uma foto de corpo inteiro, ver se a lesão mudou de tamanho, de cor. A gente consegue fazer isso? Consegue, mas demora muito mais do que ela. Por que não usar ela como uma ferramenta que nos auxilie, que agilize o nosso trabalho? Conclusão: a inteligência artificial veio para nos ajudar, mas cabe ao médico saber mais do que ela. Sim, saber mais do que ela, para que os dois juntos consigam oferecer o melhor tratamento para os pacientes. É isso que eu acredito, é isso que eu oriento os meus residentes a sempre usar essa ferramenta, mas saber usar, saber perguntar. O saber perguntar faz toda a diferença para a gente chegar numa resposta boa, que nos ajude, que nos complemente. A inteligência artificial veio para ficar e a gente tem que aproveitar dela, mas não pode permitir que ela diminua o nosso conhecimento. Ainda mais como médicos, nós precisamos saber, mesmo utilizando a inteligência artificial, nós precisamos saber fazer o diagnóstico correto, saber fazer o tratamento correto. E mais do que isso, a gente tem uma coisa que ela nunca vai ter, que é a nossa humanização, é a nossa proximidade com o nosso paciente, é a nossa empatia, é entender, às vezes por um olhar, por um gesto, o que aquele paciente está sentindo. Ele está com uma dúvida que ele ficou com vergonha às vezes de perguntar, ele está com algum receio que ele ficou também com medo de expressar.
Isso só o ser humano consegue fazer. E para se manter sempre atualizado, me siga aqui em todos os meus canais, que eu sempre vou trazer novidades, tanto tecnológicas como não tecnológicas, para vocês, principalmente para você que ainda está se formando ou recém-formado em dermatologia, que é a parte que eu amo, que é ensinar os meus residentes, mentorar eles para ser cada vez melhor.